Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 15 de dezembro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Denunciado. Cirurgião plástico vai responder por crimes sexuais na justiça. Saiba por que, mesmo assim, ele foi solto hoje. Fim do mistério. Prefeitura conclui análise sobre pintura no chão da Redenção. Mas afinal, era uma suástica? A gente já responde. Câmera flagra acidente em canteiro de obras na capital. Veja o que aconteceu com moradores da região. É mais um caso de polícia na capital gaúcha. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Vocês lembram do cirurgião plástico Estevão José Rodrigues? Pois é, foi denunciado pelo Ministério Público. Só que em novembro, nós mostramos aqui a prisão do médico após as denúncias de assédio sexual. Vamos para a redação conversar com a Gabi Lerina, porque houve uma mudança, né, Gabi? Ele vai responder por esses crimes em liberdade, minha amiga, é isso? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, doutor Estevão José Rodrigues foi solto agora há pouco. Ele estava preso por quase 40 dias na penitenciária de Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Chemali. E a denúncia do Ministério Público é bem clara e traz os seguintes crimes, olha só. 4 delitos de importunação sexual, coação no curso do processo e corrupção ativa de testemunha, além da prática de violação de dever inerente à profissão exercida e calamidade pública. Os crimes ocorreram entre 2018 e 2021. Segundo o Ministério Público, o doutor Estevão praticava os chamados atos libidinosos contra as pacientes no consultório dele e agia sempre da mesma maneira, ou seja, quando as mulheres, as pacientes chegavam para fazer uma consulta, ele pedia para que elas retirassem as roupas para que ele pudesse tocá-las de forma íntima, Chemali. Nós conversamos, Chemali, com uma mulher que quis mostrar o rosto, quis trazer o depoimento dela. É a Jana Duarte, que é empresária. Ela conta que procurou o doutor Estevão para fazer uma cirurgia reparadora, a colocação de próteses de silicone. Isso foi lá no ano de 2017, Chemali. E que este procedimento foi feito dentro do consultório dele e que ela não recebeu nenhum tipo de anestesia, apenas uma sedação. Chemali, pensa só, a Jana nos contou que no meio da cirurgia ela acordou. Vamos ouvir o relato. Quando eu acordei, ele ainda estava mexendo nessa minha mama direita. Ele estava terminando de suturar a minha mama direita. Tinha anestesista? Não tinha anestesista, era só ele e a secretária dele. Ele não teve uma postura de médico, né? Uma semana depois eu fui para tirar os pontos da mama, que já estava na hora, e ele disse, vou tirar só alguns, não dá para tirar todos. Aí eu disse, depois eu tenho que fazer os braços, as pernas, enfim, né? Aí ele disse, e ele pegou e deu um tapa no meu bumbum, e ele disse, esse bumbum também. Aquilo naquele momento me incomodou, mas eu, tava ali toda com dor. Forte, né, Chemali? A Jana também disse que após, então, essa cirurgia, ela continuou com cicatrizes e com muitas dores nos locais onde foi feito esse procedimento. Olha, ainda o que traz o Ministério Público é de que o cirurgião, durante a investigação, isso lá da polícia, ameaçou uma das vítimas e também ofereceu vantagens para outra mulher, para uma outra vítima, para que ela não contasse tudo, Chemali, contasse apenas parte sobre como teria sido a conduta dela com o doutor Estevão. Então, olha, a gente continua acompanhando esse caso, lembrando que em novembro também a Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, a Secretaria aqui de Porto Alegre, fechou o consultório do doutor Estevão porque não havia condições de higiene adequadas, Chemali. E lá dentro, o doutor Estevão fazia também procedimentos de alta complexidade. Ao longo, então, da investigação policial, pelo menos 37 mulheres procuraram a Delegacia Especializada da Mulher aqui em Porto Alegre para trazer relatos e fazer, então, os seus BOs, seu boletim de ocorrência, trazendo acusações de abuso sexual
e também de erros médicos. Lembrando que o CREMERS também está investigando a atuação do Dr. Estevam. Exatamente isso, minha amiga. E a sociedade gaúcha fica aguardando aí o resultado da sindicância do CREMERS, porque de tapa em tapa, de assédio em assédio, vítimas traumatizadas e um médico renomado na capital gaúcha agora é denunciado, vira réu nesse processo. Agora, se vai responder rapidamente, isso a gente vai saber mais para frente, porque a demora nesses casos, infelizmente, é marca registrada. Vamos falar de uma outra demora, de um caso que levou quase 9 anos para ter realmente um desfecho. E olha, parece que esse desfecho está longe ainda. Estou falando do caso Kiss, a prisão dos condenados pela tragédia na boate. Com a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, os 4 réus agora condenados já estão na cadeia. Vamos conversar ao vivo com a Luciane Coman, que tem mais informações para a gente. Compasso de espera para o resultado do mérito do habeas corpus, mas antecipa para a gente o que aconteceu da noite de ontem até esse momento, Lu. Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, ontem eu entrei ao vivo lá do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, trazendo as informações em relação à possível prisão. Então, Chemali, a decisão do Supremo, ela foi cumprida, os mandados de prisão foram expedidos quase que imediatamente, logo após o jornal, já estavam na rua. Os 4 condenados já estão atrás das grades, pelo menos provisoriamente a pedido do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. Só que, como você disse, Chemali, agora a gente tem mais uma etapa para realmente saber se os 4 responsáveis pela tragédia da Boate Kiss vão ou não permanecer presos, se eles vão ficar atrás das grades. Isso porque amanhã o Judiciário gaúcho vai analisar, vai julgar o mérito desse habeas corpus, ou seja, o conteúdo, né, desta liminar que acabou garantindo a liberdade dos 4, mesmo após a sentença na última sexta-feira. Ou seja, sim, eles podem ser soltos novamente. Confira na reportagem. O ex-dono da boate, Mauro Hoffman, condenado a 19 anos e 6 meses, se entregou neste presídio de Tijucas, na Grande Florianópolis. Luciano Bonilha Leão, ex-ajudante de palco da banda Gurizada Fandangueira, se apresentou no presídio de São Vicente do Sul, a 90 quilômetros de Santa Maria, onde ocorreu a tragédia. Ali também está o ex-vocalista Marcelo de Jesus dos Santos. Ambos foram condenados a 18 anos de prisão. O ex-sócio da Kiss, Elisandro Spor, foi levado à penitenciária de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, para cumprir a pena de 22 anos e meio de prisão. Elisandro e Luciano divulgaram vídeos antes de se entregar. O ex-sócio da boate falou aos pais das vítimas. Vocês estão nas minhas orações e eu espero que um dia vocês consigam me perdoar. Eu não sou esse bandido, esse assassino que nem estão querendo me impor na minha vida, tá? O embate entre as defesas e os promotores começou durante a leitura da sentença ao final do julgamento na última sexta-feira. O advogado de Elisandro Spor apresentou um habeas corpus preventivo e o benefício acabou estendido aos 4 réus que ficaram em liberdade. O Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, determinou a prisão imediata de todos nesta terça-feira. O ministro disse que, ao impedir a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, a decisão impugnada abala a confiança da população na credibilidade das instituições públicas. A disputa legal ainda não acabou. O Tribunal de Justiça Gaúcho vai julgar o habeas corpus nesta quinta-feira e os réus podem ganhar liberdade mais uma vez. Muito provavelmente, se isso acontecer, o Ministério Público vai ao Supremo e aí nós vamos ter um outro capítulo. Então, em suma, pode sim haver um novo solta e prende nos próximos dias. Isso gera muita intranquilidade e muito desgaste para todo mundo, é claro. E por isso que a nossa produção está atenta a todos os desdobramentos. Logo mais no SBT Brasil, a reportagem ampliada da Luciane Coman e o jornalismo do SBT através do SBT News e aqui dos nossos canais ao vivo. Atualizamos a população gaúcha sobre esse caso. Amanhã, uma grande expectativa. E olha, a gente fala agora da conclusão de um caso que gerou
Curiosidade, polêmica aqui em Porto Alegre. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura aqui de Porto Alegre, não foi identificada qualquer relação entre a suástica nazista e a pintura no piso de um dos recantos próximos ao lago do Parque da Redenção. 2 pareceres comprovam a ausência de indícios ou registros de que a pintura faria alusão ao nazismo. De acordo com os documentos, o contexto da época da realização da arte original era desfavorável para a Alemanha nazista no Brasil, tornando aí improvável uma homenagem oficial ao regime de Adolf Hitler. A polêmica começou em outubro, quando um frequentador da Redenção fotografou o local e levantou a suspeita nas redes sociais. As formas ficaram mais evidentes e chamaram a atenção depois que o local passou por uma revitalização. A Secretaria ressalta que o trabalho de pesquisa foi feito com respeito a quem se sentiu ofendido pela pintura e deixou aberta a continuidade dos debates, dada a escassez de documentos de caráter histórico. Portanto, nenhum indício mais forte eu sinceramente não vejo. Continuo defendendo todo e qualquer combate ao neonazismo, às práticas que foram feitas lá na Alemanha nazista no século XX. Agora, vamos aguardar. Por enquanto, eu não vejo. Não sei se vocês de casa veem. E respeito a posição de quem vê, mas acredito que a Redenção mereça realmente mais respeito por parte da população. Agora, olha essa sequência de notícias, gente. Susto numa borracharia, bicicleta furtada devolvida aos donos, homem revoltado chutando um boneco de Papai Noel, muro de obra que desabou, homem acorrentado. Esses são os destaques de hoje do nosso Giro de Notícias. Um caminhão desgovernado que estava parado em uma borracharia invadiu o estabelecimento, levando o que encontrava pela frente. Por este outro ângulo, 3 homens na oficina foram surpreendidos. Parte do forro chega a cair em cima de um deles, que não se feriu com gravidade. Segundo o proprietário, não houve registro na polícia e o dono vai negociar com o motorista do caminhão os prejuízos. O caminhoneiro é cliente da borracharia há 25 anos. O caso aconteceu em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. De volta aos donos. A Polícia Civil devolveu hoje aos proprietários bicicletas que tinham sido furtadas de um residencial em Porto Alegre. Os investigadores conseguiram prender em flagrante um usuário de drogas que costumava invadir o prédio para cometer os crimes. O próprio homem apontou para quem vendia e quanto ganhava por cada bicicleta. Ao chegarem no local, os policiais encontraram R$17 mil, balança de precisão e o motor de uma motocicleta desmanchado há pelo menos 2 meses. Em Frederico Westphalen, no noroeste gaúcho, um homem desceu de um carro branco e deu uma voadora em um Papai Noel que fazia parte da decoração de Natal da cidade. A polícia informou que até a sexta-feira vai conseguir identificar o autor. O muro de uma obra desabou no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, nesta manhã. Segundo a Defesa Civil, o prédio residencial que fica ao lado foi notificado para permanecer desocupado até a emissão de um laudo técnico de estabilidade. 5 famílias tiveram que deixar suas casas. A causa, provavelmente, é uma falha na obra. Ninguém se feriu. E olha, a empresa responsável pela obra disse que antes do começo da construção foram identificados vazamentos nas dependências daquele condomínio vizinho. Notificados ao síndico, a construtora não sabe se os reparos foram feitos. Analisa as possíveis causas do desabamento e tomará providências para garantir a segurança do local. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, boa notícia, perto do Natal, será um presente do bom velhinho para a gauchada. O preço da gasolina já caiu. A gente volta já já. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui para quem mora em Porto Alegre. Você tem bons motivos para pagar o IPTU antecipado. É que pagando até 4 de janeiro, você ganha 8% de desconto. E o principal, ajuda a fazer uma Porto Alegre melhor. O dinheiro do IPTU é muito importante para a cidade. É com ele que a Prefeitura consegue investir em mais saúde, educação, lazer, limpeza
e manutenção dos espaços públicos. Aproveite essa oportunidade. Você paga até 4 de janeiro e ganha 8% de desconto. E todo mundo ganha uma cidade melhor para viver. Você pode pegar a sua guia em www.prefeitura.poa.br/IPTU. Pode anotar aí que não tem erro. IPTU em dia, cidade melhor para todos. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida. 10 centavos a menos. A Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias. Vamos voltar para a redação para conversar com a Gabi e saber se a queda também vai chegar nas bombas, minha amiga, e em consequência no nosso bolso, né? No bolso do consumidor. E já chegou, viu, Chamário? Trago boas notícias, sim. Pelo menos aqui em Porto Alegre já tem registro de motorista que circulou pela Avenida Ipiranga e que já viu, sim, posto cobrando até 10 centavos menos. Eu vou dizer que não é mais barato, porque barato não é, né, Chamari? Mas o valor até 10 centavos menor do que ontem ou até do que hoje de manhã, por exemplo. Então, sim, outra coisa, já tem rede de postos enviando no celular que amanhã vai ser dia de promoção. Valor da gasolina a R$ 6,65 mais ou menos. Então, é preciso agora que o motorista fique atento, fique alerta para esses valores um pouco mais baixos. Agora, por que isso está acontecendo? Porque hoje a Petrobras informou a seguinte situação, que a partir então desta quarta-feira o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, redução em média, então, de 10 centavos por litro. Considerando, então, que tem a mistura para fazer aquela gasolina que é vendida direto no posto, tem aquela mistura obrigatória de 27% de etanol, anidro, e 73% da gasolina para essa composição, para essa gasolina que a gente vai lá na boca do tanque para poder encher o carro. Então, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passará a ser de R$ 2,26 a cada litro em média. Isso dá uma redução aí na casa dos 7 centavos. Esse ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em um patamar inferior para a gasolina. Agora, é o seguinte, os economistas revelam que essa situação é uma questão pontual e que é muito difícil prever se ano de 2022 terá ou não redução no valor do litro da gasolina. Mas tem uma luz no fim do túnel, Chamali, e isso se chama virada do ano de 2021 para 2022. Quem nos conta isso é o Dr. Oscar Frank Júnior, economista. Vamos ouvi-lo. A partir de 1º de janeiro, nós deveremos ter uma redução mais considerável dos combustíveis por conta da diminuição do ICMS. Então, a alíquota para os combustíveis vai cair de 30% para 25%, e isso deve garantir um barateamento, no caso da gasolina, em torno aí de 40 centavos para o consumidor. Então, ainda que permaneça em patamares elevados, isso já ajuda a dar uma folga para os consumidores. Agora, Gabi, amanhã tem um giro em outras regiões do estado para saber se a gasolina realmente está baixando também no interior gaúcho. A gente vai trazer aqui no segunda edição. Eu te convido para ficar aí, minha amiga, junto comigo, aí na redação, porque a notícia de agora, ela nos orgulha muito. O jornalismo premiado é aqui na tela do SBT. As nossas equipes de reportagem receberam hoje na capital 2 troféus pelo tradicional prêmio Temes de jornalismo, o chamado Oscar da Justiça Gaúcha. Os vencedores foram os repórteres Gabriela Lerina e Lucas Abate. O editor regional do SBT, o Danilo Teixeira, nosso chefe aqui, representou a Gabi, que levou o 3º lugar na categoria Cotidiano Jurisdicional, com a reportagem Kiss 8 anos, que contou expectativa para o julgamento recém-finalizado. A matéria foi veiculada no dia 27 de janeiro deste ano no SBT Brasil e teve a produção de Ingrid Oliveira e Lorenzo Frank, a edição de texto de Simone Donini e Carolina Zogby e a edição de imagens do Fábio Franciose. E o Lucas Abate, nosso repórter, também ficou em 3º na categoria
Proteção ao Cidadão e Inclusão Social, com a reportagem Apenado Vestibulando, contando a história de um detento que usou o tempo na cadeia para estudar e entrar na faculdade. A matéria foi veiculada em 6 de julho no SBT Rio Grande e contou com a captação dos cinegrafistas Cristiano Mazzoni, Paulo Garavello, além da edição de texto da Fernanda Galvão e a edição das imagens do Max Mariante. Todos de parabéns, Gabi Lerina, receba aqui ao vivo. Muito nos orgulha. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã a gente volta. 11h30 tem o SBT Rio Grande com o André e o Glau. E a gente se fala às 7h20 da noite. Tchau, tchau!